Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e hoje a gente fala mais uma vez sobre a Rússia, sobretudo pelo fato de que nos últimos dias o governo de Vladimir Putin voltou aos holofotes internacionais pela suspeita de um novo envenenamento, dessa vez do opositor Alexei Navalny. O objetivo dessa coluna é falar um pouquinho sobre quem é Alexei Navalny e por que absolutamente todas as suspeitas recaem sobre o governo de Vladimir Putin. Navalny é um jovem político e ativista anticorrupção, segundo ele mesmo, de 44 anos, e que se notabiliza ao longo dos últimos anos por ser o mais proeminente crítico ao governo de Vladimir Putin. Ele surgiu no ano de 2008, a princípio como um blogueiro que denunciava as más práticas e a corrupção nas estatais russas. Ele usava uma prática bastante curiosa. Ele se tornava acionista minoritário de grandes empresas de petróleo e bancos estatais e fazia perguntas embaraçosas para os administradores dessas empresas. O conteúdo produzido por Navalny fez com que ele ganhasse projeção nacional, algo que cresceu ainda mais no contexto das eleições parlamentares de 2011 na Rússia, em que ele fez campanha não exatamente a favor de um partido, mas contra o partido de Vladimir Putin. O mote dele era: votem em qualquer um, só não votem no partido Rússia Unida do presidente. O partido de Vladimir Putin, Rússia Unida, ainda assim venceu as eleições, mas com uma margem menor do que aquela que era esperada. Isso levantou uma quantidade bastante grande de denúncias de fraude e de protestos contra o governo. Não por acaso, ele foi preso em dezembro de 2011, passou 15 dias preso e, ao sair da prisão, liderou uma manifestação de cerca de 120 mil pessoas em Moscou no dia 24 de dezembro de 2011. A partir daí, o governo de Vladimir Putin basicamente considera que Alexei Navalny é um grande inimigo da estabilidade na Rússia e isso acaba levando, portanto, a uma guerra de narrativas. 2 anos depois, no ano de 2013, Navalny foi preso por desvio de recursos públicos, uma acusação que vinha do ano de 2009, quando ele trabalhava na administração da província de Kirov, lá no centro da Rússia. A pena de 5 anos foi considerada, tanto pela sua defesa quanto por ativistas de direitos humanos, como mera perseguição política, a ponto de a Corte Europeia de Direitos Humanos pedir o anulamento do julgamento, algo que, de fato, foi feito pela Suprema Corte da Rússia. O caso, no entanto, foi a novo julgamento e, no ano de 2018, ele foi condenado mais uma vez pelo mesmo caso. O que a defesa de Navalny alega é que a sentença do ano de 2018 é exatamente a mesma, com as mesmas palavras, apenas um Ctrl+C, Ctrl+V daquela decisão lá do ano de 2013. Essa nova condenação, no entanto, cumpriu seu papel e Navalny foi impedido de disputar as eleições presidenciais contra Vladimir Putin. Ao longo dos últimos dias, Alexei Navalny se mantinha no holofote na Rússia e incomodando bastante o governo de Vladimir Putin. Ele vinha postando no seu canal no YouTube uma série de vídeos em que dava apoio às manifestações na vizinha Bielorrússia contra o presidente Alexander Lukashenko e afirmando que aquelas manifestações seriam uma revolução e que em algum momento essa mesma revolução chegaria na Rússia e acabaria por derrubar o presidente Vladimir Putin. Foi nesse contexto que Navalny fez uma viagem à Sibéria, segundo pessoas próximas a ele, a trabalho político, e que, ao tomar um chá na cidade de Tomsk, ele teria sido envenenado.
O histórico recente da Rússia sugere que, de fato, o envenenamento deve ter partido do governo. Alguns casos recentes apontam exatamente nessa direção. No ano de 2004, a ativista de direitos humanos e jornalista Anna Politkovskaya sobreviveu a uma tentativa de envenenamento no ano de 2004, mas foi assassinada 2 anos depois, exatamente enquanto fazia revelações que incomodavam bastante ao governo de Vladimir Putin. No ano de 2006, um ex-agente do sistema de inteligência russo, Alexander Litvinenko, que se tornou um crítico do governo de Vladimir Putin ao sair do país, também foi envenenado e faleceu por conta do envenenamento. E talvez você se lembre de um caso mais recente de um agente duplo russo-britânico chamado Sergei Skripal, que foi envenenado também no ano de 2018 no Reino Unido. Ele não morreu, mas aponta exatamente para o fato de que é uma prática do serviço de inteligência russo, tanto domesticamente quanto no exterior, usar veneno contra opositores ao governo de Vladimir Putin. 2 comentários são necessários para a gente encerrar essa coluna. O primeiro deles é que há pessoas que falam sobre uma false flag, ou seja, se tornou bastante útil para denegrir o governo de Vladimir Putin, promover envenenamentos que sempre vão cair na conta do governo. Angela Merkel, aliás, a chanceler alemã, pediu uma investigação sobre o envenenamento e eu não duvido que o governo de Vladimir Putin faça uma investigação que naturalmente isente esse governo de qualquer responsabilidade e jogue a culpa em todos aqueles que se posicionam na oposição ao governo. E a outra coisa importante a ser dita é que Alexei Navalny não é uma unanimidade dentre a oposição ao governo de Vladimir Putin. Ao longo dos últimos anos, ele vem demonstrando ter uma série de ligações com grupos ultranacionalistas russos, a ponto de, muito embora ele seja um opositor claríssimo ao governo de Putin, ele ter dado apoio à anexação da Crimeia, que foi Putin que fez, um território que era da Ucrânia até o ano de 2014. Nesse momento em que eu gravo a coluna, Alexei Navalny está em um hospital na Alemanha e as investigações acerca das substâncias encontradas no seu organismo podem ser bastante importantes para apontar quem pode ter sido de fato responsável pelo envenenamento, sabendo que o governo russo é, de longe, o principal suspeito por esse atentado à vida do opositor. Se essa e outras colunas te interessaram, você pode se tornar um apoiador do Petit Jornal acessando o nosso site www.petitjornal.com.br e deixando por lá a sua contribuição, que é fundamental para a manutenção do nosso projeto. E se os temas do Petit Jornal te interessam, você também deve se interessar pelo curso que começa nessa terça-feira, dia 25, sobre a China. É um curso dado por mim e pelo professor Daniel Souza, em que a gente vai falar sobre a posição da China no plano internacional nesse momento. São 4 aulas que acontecem ao vivo e você pode assistir a aula posteriormente também. Mais informações na descrição desse episódio. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.